Ei, eu não acredito mais em você. Nossa. Bonito. Papo torto. Olá, pessoas tortas! Ao longo da vida, nós passamos a descrer em várias coisas que, ora, cremos, né? E existem situações e momentos que são chave em nossa vida e passamos a descrer nessas coisas. Dá um exemplo. Um bom exemplo é achar que você estudar vai fazer você ter uma vida boa. Aí, é um bom exemplo. Mas eu não quero falar sobre esse A tema, gente já Thiago, falou um pouco. porque a gente já falou sobre isso em vários outros vídeos. É porque eu dei esse tema pro Beraldo, mas ele falou que não conseguiu pensar em nada até agora sobre Não isso. consegui pensar em nada. Mas, basicamente, o tema do vídeo de hoje é falar sobre coisas que nós, no passado, não precisa ser infância, adolescência, mas, sei lá, anos atrás, um dia atrás, criamos, né? Pode ser espiritualmente, psicologicamente, intelectualmente, racionalmente. E daí, por alguma circunstância, a gente não acredita mais nisso. Eu vou dar 2 exemplos, daí você pode ir pensando, a gente fala depois, e daí eu vou dar um exemplo principal. Tá bom. Porque eu ia pensar, por exemplo, eu acreditava realmente na revolução do proletariado. Entendi. Tipo assim, de verdade, quando eu tava no 9º ano, que é o quê? Uns 15 anos, 14? 14. Cara, eu realmente acreditava que era possível a gente fazer uma grande revolução social. E aí teve a época do... Um pouco antes teve a época do... Ou na época mesmo. Dos 25 centavos. Isso, das manifestações... A jornada de 2013. As manifestações... Nossa, que eu odeio esse nome de um jeito, sabia? Esse é o nome? A jornada de 2013. Caralho, assim. que merda. Mas eu acho merda. Então, daí era aquela época de manifestações... Lava Jato depois disso, nojento. Mas na época, como adolescente, eu falava, caraca, é agora a revolução, não sei o que, não sei o que. Não é pelos 20... O gigante acordou! E eu pensava, eu achava foda. Johnny Alves fez uma propaganda, né, filha da puta. E daí eu achava foda, ficava muito maneiro. Cheguei a criar uma página no Facebook, tipo, Partido Anônimo. De você é emocionado também. Eu sou extremamente... Então, eu era muito emocionado. Aí eu acreditava realmente, assim, acho que no ano seguinte, 2013, 2014, foram anos em que eu acreditei muito, assim, que era possível, que rolava a revolução. Hoje em dia, eu sou bem cético. Eu sucumbi ao sistema. Eu não acredito muito. Assim, admiro quem luta, mas eu não acredito. Assim, eu acho que fomos derrotados. Assim. Eu acho que o capitalismo pode até acabar, por exemplo, que é a ordem econômica, mas acho que vai haver alguma coisa pior depois. A gente já está vivendo no capitalismo tardio, né? Que a gente chama, já esse pós-estado das relações capitalistas. Mas assim, eu, sendo bem sincero também, a revolução como a gente viu ali desenhada na União Soviética, assim, até a Revolução Maoísta, que eu acho que a gente, quando a gente teve esses primeiros contatos com o comunismo, ela parecia uma coisa que a gente sabe hoje que não foi de fato, sabe? Eu diria que nem só o comunismo, tá? Mas, tipo assim, uma coisa, revolução... da Revolução Francesa também, uma revolução mais idealista, assim, de modo geral, assim. A gente sabe que as coisas têm um contexto para acontecer e o contexto não era assim simplesmente todo o povo civil unido e falou assim, era tipo assim, tô puto, e alguém falou assim, pessoal, tá todo mundo puto, né? Foda-se, tá ligado? E dali. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Mas eu também, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar incondicionalmente na revolução, mas nos termos ocidentais, tá ligado? Eu tenho a impressão que o nosso modelo político, a gente pensa que no Ocidente, não é o que vai mudar o mundo, tá ligado? Como foi ali, tipo, sei lá, Che Guevara, que tinha, sabe? Eu acho que o movimento é mais, tipo, Oriente e Ocidente. Isso é uma coisa que eu tava pensando, que, tipo assim, a gente se vê muito como centro do mundo e que daqui que vai sair as coisas, sabe? Que, tipo, não, os movimentos das cidades aqui na América Latina, Estados Unidos, sabe? Que vai sair. Europa, foda-se. A Europa morreu pra mim. Tá ligado? E eu não espero nada daquele continente que cheira a naftalina. Mas é uma coisa que, tipo, eu penso que o nosso modelo de sociedade que a gente tem aqui, não, vamos mudar pra não sei o quê. Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente
e vai vir de uma outra maneira. Eu não acredito que ele vai vir, entendeu? Eu acredito que se vier, vai ser alguma coisa mais opressora. Em muito sim. É que assim, eu também não acredito numa piora constante, né? Eu acho que algumas coisas pioram, outras melhoram. Eu acho assim, a gente vai curar algumas doenças, a gente vai aumentar a expectativa de vida, a gente vai tornar a conectividade melhor, a gente vai ter robôs inteligentes, a gente vai ter partes mecânicas no corpo. Eu sou 100%, acredito 100% no cyberpunk. Tipo, melhoras em alguns sentidos, Parte mecânica mas... já tem, né? A avó Tica, a avó da Brenda, ela tem aparelho auditivo. sim, mas em larga escala. E aí eu acho que a gente vai ter condições de trabalho ainda piores, mais igualdade social e mais sistemas opressores disfarçados. Que antes eu acho que o fascismo ele vinha muito descarado com o movimento, hoje em dia ele vem cada vez mais disfarçado e a gente vai ver cada vez mais disfarçado. Eu falo, uma coisa que eu falo, um depoimento aqui, é que eu não assisti até hoje, ainda estou aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de que a gente vai voltar a um regime ditatorial, disfarçado. Não, acho que daquele jeito não. Daquele jeito não, mas disfarçado, tipo da Hungria, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? Meio disfarçado. Então, eu tenho muito receio, assim, de ver. Então, eu... Bom, o que eu ainda creio é na força dos blocos econômicos, principalmente do BRICS. É o BRICS, porra. Mas eu acho que não interfere nisso. Não sei. Hoje eu vi uma imagem de um estudo da cédula dos BRICS. Mas eu não estou vendo a relação. É que eu acredito numa coisa mais universalista, assim, sabe? Da cooperação entre nações, uma coisa assim, sabe? Eu confio muito na China. Você acredita num mundo de cooperação de nações? Não todas as nações específicas cooperando entre si. Tipo assim, eu acredito num mundo de um BRICS mais forte, mais unido, com mais interoperabilidade entre eles. E que você acha que isso vai trazer uma melhora significativa para os países desse BRICS? Eu não sei como. Mas você acredita nisso? Eu acredito que sim. Eu não. Acredito que sim. Mas o meu tema central que eu ia falar, que é uma coisa mais pessoal, é que como uma criança que cresceu na igreja, eu sempre fui ensinado que a gente tinha que amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E apesar de continuar sendo um cristão, eu percebi o quanto isso não é verdade mais pra mim. Tipo, o quanto eu tenho... Você não deve amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Não é que eu não devo, necessariamente. Simplesmente que eu não amo. Que eu não tenho esse amor... Then you get the point. Que eu não tenho esse amor que deveria ser sobre todas as coisas. E eu não sei exatamente por quê. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas... simplesmente não é verdade pra mim, sabe? Tipo, não é... Deus não é a coisa que eu mais amo na minha vida, sabe? E eu acho que qualquer pessoa que cresceu na igreja cresceu ouvindo isso. Pelo menos parcialmente. E eu acho que em algum momento isso era verdade pra mim, sabe? Mas acho que deixou de ser. Mas era uma verdade falada. Era uma coisa... verdade, eu falei assim, top 3 coisas que você ama. Tipo, Deus, minha mãe e... Hã? Isso antes. Isso antes. Isso antes, por exemplo. Tipo, sei lá. Antes. Antes da gente namorar. Isso. Quando eu era mais novo, enfim. Você falava porque, tipo assim, eu tenho que falar isso, né? Nada a ver eu falar que não. Não, mas eu acho que de alguma forma eu sentia que isso tava mais perto da verdade, entendeu? Igual alguém vai assim, e aí, como tá no trabalho, tá gostando? Eu falei assim, opa, legal, tá. Eu falei, não, eu tô odiando. Eu não gostaria de estar lá. Não, é porque eu acho que, tipo assim, quando eu era mais novo, eu acho que Deus estava na lista, assim. Hoje eu não sei se eu consigo conceitualmente colocá-lo na lista, entendeu? Mas acho que ele tava na lista por ensino, assim, que tipo, eu sou ensinada a falar que está. Eu acho que eu pensava e daí você mais. Fala assim, eu vou na igreja, eu vou no acampamento, então, tipo, realmente, tá. Tipo, eu tenho isso como rotina, então show, eu tenho amigos da igreja, então faz sentido que ele esteja na lista. Eu acho que eu pensava mais em Deus como uma figura realmente mais física presente na vida, a ponto de amar. Tipo, então eu incluía mais nas decisões a ideia de orar, de pensar, tipo, será que Deus gosta disso ou não? Então, tipo assim, era uma figura, sabe? Mas, por exemplo, tem coisas conceitualmente que eu acho que não existem fisicamente, mas que eu amo hoje em dia mais do que Deus. Por exemplo, eu amo mais Game of Thrones. Entendeu?
Tipo, Entendi. não necessariamente porque eu escolhi isso, e nem necessariamente pensando como um cristão que isso necessariamente seja certo. Mas eu gosto mais de Game of Thrones. Acho que a Entendi. Milena gosta mais do Justin Bieber do que ela gosta de Deus. Entendeu? Sim, com certeza. Eu gosto mais do Kendrick Lamar, provavelmente. Isso é com entendeu? certeza. Entendeu? Tipo assim, coisas que. Se eu admitisse isso pra mim mesmo há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Nossa. Que eu Tá. tô, eu tô velho. Eu tenho que lembrar que eu não tenho 25 anos. Na minha cabeça, ou eu tenho 30 ou eu tenho 25. Nunca 27. Há 7 anos atrás, quando você entrou na igreja, a gente se conheceu, era uma época que isso seria inadmissível. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que... Nossa, tem uma cachorrada absurda. Viu? Vai falar mal de Deus. Deus tá mandando a horda de cães infernais atrás da gente. Tiago, quem acompanha a gente aqui no Papo Torto, inclusive, deixa um like nesse momento se ainda não deixou, sabe que a gente tem esse viés teológico muito forte, afinal a gente cresceu na igreja, como muitos de vocês, provavelmente, né? Então, tipo assim, falar sobre isso é um tema recorrente. Sim. Então, tipo assim, não tem como a gente falar desse tema e não ser mais teológico também. Uhum. Porque o que eu acho nesse sentido? Eu acho que isso vai muito de encontro quando tem, sei lá, tipo, mandamentos na Bíblia ou ensinamentos de, tipo, não peques mais, sabe? Uhum. Tipo, não volte a repetir suas cagadas, abandone seus erros. Ou quando tem, por exemplo, não sei em qual livro do Novo Testamento, que acho que Paulo fala, tipo, dá uma lista de tipos de coisas, de pecados, assim, que farão com que as pessoas não entrem no reino dos céus. Então, assim, os invejosos, os mentirosos, tá ligado? Então não vai entrar ninguém. E daí ele fala um monte de coisa, fala assim, mano, tipo assim, se eu não sou 50% disso, eu sou tudo, tá ligado? E daí eu acho que tem um grande ponto, que eu já ouvi sobre isso também, é que tem esse ponto também de mostrar que, pô, a gente não consegue fazer as coisas, ligado? Tipo, estabelece os ideais assim, mas Deus não tá esperando que você cumpra 100% igual, tipo, o judeu acha que tá fazendo, tá ligado? O judeu da cumprição da lei, de não fazer nada, tá ligado? Como é que era o nome? Fariseu, né? Tipo, que ele, porra, não, faz um negocinho ali, ó, porque é isso, é o bagulho pela lei. Tipo assim, você não pode ir no sábado, você não pode cuspir no chão. O lance assim, tipo, não posso fazer um trabalho e tal, tem que cumprir a cartilha. Eu acho que essas coisas, tipo, meu Deus, primeiro lugar, é pra mostrar, tipo assim, o quão fudido você é, que você não consegue, tá ligado? Fazer uma coisa básica, que é amar o seu criador em primeiro lugar, e o quanto você precisa, ao mesmo tempo, dessa graça dele, dessa redenção, e ao mesmo tempo que, tipo, mesmo que você não consiga, Deus ainda propõe uma relação contigo. E daí tem vários exemplos também bíblicos, tipo, de pessoas merdas, pessoas que só fizeram merda. Tipo, a gente pega, sei lá, um rei Davi da vida. Rei Davi da vida. Tipo assim, o cara era um merda, cara. O cara ia lá e matava, o cara fazia... traía os amigos. Pegava a mulher do cara e mandava o cara pra morrer. Foi um filho da puta, hein? Porra, cara, isso é atroz, tá ligado? Mas mesmo assim, tipo, ele é o cara segundo o coração dele. Fala assim, pô, que Deus que é esse então? Mas é porque o humano, quando reconhecia, fala assim, pô, realmente, fiz merda, foi mal. Fazia de novo. Mas ele tinha esse negócio da relação. Então acho que quando você fala assim, pô, eu acho que não é verdade que a gente ama a Deus em primeiro lugar, eu também acho que não. Tipo assim, eu não tenho nenhuma rotina assim cristã, tá ligado? Então, e eu acho que ninguém tem, é muito difícil você ter. Eu acho que algumas pessoas acho que veem isso de uma forma mais literal, assim. Eu não acho que isso seja um problema, entendeu? Porque será que é um problema você ver isso de uma forma mais literal? Eu acho que é um problema se você vê isso assim, não, realmente, Game of Thrones está em primeiro lugar. E você fala assim, não, tudo bem. Tá ligado? Isso você, tipo, se propondo a ser um cristão. Sim, porque tá tem a coisa de que você, às vezes, o cristianismo é muito sobre, pelo menos o que eu acho que é um cristianismo verdadeiro, é muito sobre equilibrar onde está o seu coração. Inclusive, em Harry Potter, no túmulo dos pais do Harry, é o túmulo dos pais do Harry ou o túmulo dos Dumbledore? Num dos túmulos está escrito, ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, e outro túmulo está escrito, onde está o teu tesouro, também está o teu coração. São 2 versículos. O último inimigo a ser aniquilado é a morte? Tem um versículo isso? Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Ô, louco. Sabia, não. Foi o que Jesus fez, né? Mas é um versículo isso? É um versículo, Posso procurar depois, mas é um versículo. Mas esse do tesouro, onde está o teu tesouro, também está o teu coração.
Aí Paulo na veia, Paulo me tinha escutada. O homem hablava, né? Timóteo. Timóteo. O vídeo do... Sempre lembro do Timóteo. Mas enfim, então eu acho que é sobre onde colocar o seu coração. Realmente, então a ideia é, se você está amando muito alguma coisa, tipo dinheiro, provavelmente você vai ter problemas, né? Exato. Se você colocar muito seu coração em dinheiro e tudo mais. Então realmente eu entendo esse lado do equilíbrio, assim. Mas pra mim foi um choque, sabia? Tipo, acho que esse é o ponto pra mim. Pra mim foi um choque, porque era uma crença que eu tinha muito forte e que eu não tinha mais. E eu acho que tinha outras crenças. Acho que a gente já falou muito sobre dinheiro e tudo mais, mas eu acho que eu já falei pra Milena uma vez, quando a gente tava no começo do namoro e tal, que eu falava pra ela assim, se eu não for escritor, eu não vou ser feliz. E era uma crença que eu realmente tinha, assim. Se eu não conseguisse ser escritor, que era o meu grande sonho, eu não conseguiria ser feliz. Geralmente essas crenças de... Como que é a palavra? Tipo, definitivas, assim, você acaba deixando elas em algum momento, que você percebe que, eu vou me definir por isso, tá ligado? Se eu não for assim, eu não vou ser feliz. Se eu não ter isso, eu não vou ser feliz. Mas eu acho que o ponto é o quanto você muda também. Porque realmente isso, em algum momento da minha vida, isso foi verdade. Não é nem que eu tava me enganando. Isso foi verdade. Mas as circunstâncias mudaram e necessariamente, assim, eu acho que eu gostaria de ser escritor. Se eu fosse escolher minha profissão ideal, aquela coisa, se fosse escolher qualquer profissão sem pensar em dinheiro, eu escolheria ser escritor. Mas não necessariamente eu mudei essa visão de que hoje eu não sou escritor e eu nem tô procurando isso, necessariamente porque a vida acabou com os meus sonhos, sabe? Tipo, mas simplesmente eu encontrei outro caminho que aos pouquinhos foi me satisfazendo a tal ponto, que nesse caso, trabalhar com a internet, que eu comecei a ficar de boa com isso. Eu comecei a ficar, ok. Isso linka pra uma coisa, não que é uma descrença minha, mas acho que é uma descrença geral das pessoas, e a partir de um certo momento da vida, de perceber que a vida não tem um caminho, tá ligado? No sentido de, tipo, ela não tem uma ordem das coisas acontecerem. De, eu vou fazer o ensino fundamental, depois médio, depois faculdade, ou quem não faz faculdade, daí eu vou entrar no emprego, daí fazer uma carreira, aí casar, ter filho, depois aproveitar minha aposentadoria. Tipo, não existe essa sucessão de fatos. Você pode ter caminhos diversos e você seguir num caminho e de repente você cruzar para outro totalmente aleatório, contrário, porque não existe essa padronização. Tipo, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz, viver confortavelmente, né? Tipo, isso é uma coisa mais de qualidade de vida. Mas essa coisa do caminhozinho, sabe? De escola, faculdade, trabalho, casamento, é uma coisa que ela não é verdade, né? E isso acho que frustra muitas pessoas quando tá em algumas idades chaves, principalmente na nossa, de ver que outras pessoas já estão numa fase que ela considerava super avançada e já está aqui. Houve outras pessoas que estão numa fase muito antecessora a ela, só que estão vivendo muito melhor, muito mais felizes, sabe? E ela que está mais avançada não está realizada. Ou quando você percebe que, tipo, você fica sempre correndo atrás do rabo. Tipo, chegou na faculdade, que você queria tanto, mas não é suficiente, eu tenho que acabar a faculdade. Agora eu quero Aí você acaba a faculdade, acabei. Mas, já tem que entrar no mercado de trabalho, é uma merda. Aí entra no mercado de trabalho, eu já quero a promoção. Aí não vem. Aí você vai, daí quando vem, fala assim, mas agora minha vida tá uma merda. Uma das coisas que eu acho que fez eu perceber isso, que tipo, me fez transicionar eu não vou ser feliz se eu vou ser escritor e ser feliz fazendo outra coisa, é porque, por exemplo, eu trabalhei como redator no meio do caminho. E eu dizia, inclusive eu falei isso na minha entrevista, e isso ajudou a convencer o meu chefe a me contratar, é que eu falei que eu ia ser muito satisfeito, que eu queria trabalhar escrevendo, independente do que eu fosse escrever. Se eu tivesse escrevendo, eu falei pra ele, se eu tivesse escrevendo rótulo de garrafinha d'água, eu ia estar feliz. Mentiu forte pra ganhar emprego. Não, na época era verdade. E ele falou que isso foi importante pra contratação, porque eu fui a única pessoa, o único candidato que falei que queria escrever. Os outros falavam muito sobre querer trabalhar no Asas. Entendi. Que era uma empresa muito boa, foi o melhor lugar que eu trabalhei, inclusive. Mas as pessoas falavam muito sobre querer trabalhar no Asas. E eu falei que eu queria fazer a função. Eu queria muito escrever. E aí isso ajudou a convencer. Nossa, e pra mim, usar isso na próxima. e pra mim, isso era muito verdade. Só que daí, no dia a dia da escrita, eu percebi que eu não gostava tanto. Isso é uma coisa. Eu percebi que na prática, por mais que eu goste muito de histórias, até de criar histórias, de analisar histórias, e isso é o que eu faço no meu canal,
eu talvez não gostasse tanto da ação de escrever, do É. ato de escrever. Aí, ó. E daí, por isso eu consegui transicionar de uma vida de eu não vou ser feliz se eu não for escritor, pra eu posso fazer essa outra coisa aqui, que tem a ver com literatura, tem a ver com escrita, Sim. mas que eu talvez possa ser igualmente feliz. E foi legal. É isso aí. Muito Então bem. nem sempre as suas crenças vão acabar pro mal. Às vezes É pro- evolução, né? às vezes é amadurecimento. É um perk novo, né? O que é um perk? É tipo uma habilidade nova. assim. Ah, entendi. Desbloquear, assim. É. Eu tinha uma crença, eu já falei aqui no vídeo, que eu ia ter um carro de luxo, eu ia ter uma Ferrari, né? E agora eu fico ansioso a dirigir o carro da minha namorada. Dirigi esses dias, tá? Sábado. E aí? E você? Você teve... Mas uma crença que eu sempre ia ter, desde muito novo, eu queria casar. Casei novo e sou muito feliz. E foi uma boa crença. Chupa a poligamia. Deixa aí nos comentários também quais crenças você tinha. Pode ser de natureza psíquica, natureza espiritual, como a gente Política? foi Foi político. Foi bonito sua defesa da fé. Aí, viu? Alguma igreja que quer patrocinar nós? Igreja da Lagoinha. Lagoinha. Não, É. não, pior que qualquer Se igreja. você quiser, se você pode sentir. Se você se puder mamar. A gente faz igualzinho já. Não, nossa, se alguma dessas. Quer patrocinar? We Are Reino. Vamos lá mostrar a igreja. Nossa, nojento. Área VIP. Nossa, Vamos. eu posso ir cuspir em todo lugar, todo canto, né? Eu cuspo. Grau de intolerância religiosa. Pare com isso. Mas é lugar de fala. Pessoal, deixa aí então suas experiências, suas descrenças e suas crenças. E é isso aí. Curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal caso não for inscrito ainda. A gente se vê no próximo Papo Torto em breve.